A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós vamos estar falando a partir do versículo 11 de Gálatas 2, onde Paulo se opõe a Pedro. No versículo 11 ele diz: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele, cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo do que eram da circuncisão. Nós vamos ver que essa passagem, esse fato vai acontecer, na cidade de Antioquia da Síria. Lembrando que a cidade de Antioquia da Síria, ela é diferente da cidade de Antioquia, da Pisídia. Então, essa Antioquia da Síria, era um importante centro comercial do mundo antigo. E ali, ela era habitada pelos gregos. Ela havia se tornado um forte centro cristão. Foi em Antioquia que os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos. Está lá em Atos 11, versículo 26. Então essa cidade, ela se tornou o quartel-general, da igreja dos gentios. E era a base de operações de Paulo. E foi lá que Paulo chega e encontra Cefas, Pedro, que estavam comendo ali com os gentios, mas ao chegar Pedro, ao ver que Tiago, um dos líderes da igreja, um dos responsáveis ali, estava chegando, Pedro ele sai e já não fica mais próximo, e nem come mais ali com os não-judeus, fazendo ali como se fosse, excluindo eles ali naquele momento, se afastando deles, porque, Tiago e comitiva que ali estava poderia fazer alguma coisa. Então, os judaizantes, eles tinham o costume de acusar Paulo de diluir a mensagem das boas novas, para que os gentios, a aceitassem mais facilmente. Enquanto Paulo acusava os judaizantes de anularem a verdade, dessa mensagem, ao acrescentar a ela algumas condições. Então, a base da salvação era o cerne da questão. A salvação é concedida somente através de Cristo. Ou seria que vem através, de Cristo e da obediência à lei? Então, a discussão, ela atingiu um clímax quando Pedro, Paulo, os judaizantes e alguns cristãos gentios se reuniram nessa cidade de Antioquia da Síria, para compartilhar uma refeição. Então, provavelmente, Pedro pensou que se ficasse longe dos gentios, iria criar uma situação de harmonia. Não queria ofender Tiago e também os judeus cristãos. Então, Tiago, que ocupava uma posição prominente e presidiu o Conselho de Jerusalém. Mas Paulo, disse que a atitude de Pedro violava o Evangelho, pois ao juntar-se aos judaizantes, Pedro estava implicitamente apoiando, a afirmação de que somente Cristo não era suficiente para a salvação. Comprometer-se é um importante elemento, no relacionamento com os outros. Mas nunca devemos comprometer a verdade da palavra de Deus. Se acreditarmos que devemos mudar nossas crenças para acompanhar as crenças do nosso companheiro, estaremos pisando em um terreno muito perigoso. Isso é um cuidado que nós devemos ter,
né? Muitos mudam, né, de atitude, mudam até mesmo o comportamento, né? Mudam até mesmo aquilo que é a verdade de Deus revelada, né? A pessoa, nós devemos nos comprometer com essa verdade e viver ela custe o que custar, né? Não importa qual seja a situação, né? Cristo vive em mim, eu já não vivo mais eu. É o que Paulo vai dizer no versículo de número 20. Então, embora Pedro ele fosse um dos líderes da igreja, estava agindo como hipócrita. Ele era bastante esclarecido. No entanto, estava sendo motivado pelo receio de que Tiago e os outros poderiam pensar. No livro de Provérbios, capítulo 29, no versículo 25, diz: o receio do homem armará laços. Então, Paulo ele sabia que teria de confrontar Pedro antes que seus atos trouxessem danos à igreja. Portanto, publicamente se opôs a ele. Observe, no entanto, que Paulo não procurou outros líderes, nem escreveu cartas às igrejas pedindo para que não imitasse o exemplo de Pedro. Em vez disso, preferiu enfrentar Pedro face a face. Às vezes, cristãos sinceros, até mesmo líderes cristãos, cometem enganos. E é preciso que outros cristãos sinceros os conduzam de volta ao caminho certo. Se você está convencido de que alguém está fazendo algum mal a si mesmo ou à igreja, procure fazer uma abordagem direta. No corpo de Cristo, não há lugar para insinuações indiretas. Então, o assunto aqui, tratado foi Paulo direto com Pedro. Paulo não fez fofoca, Paulo não ficou de conversinha, Paulo não ficou fazendo situações para poder realmente se promover em cima do erro de Paulo, de Pedro. Pelo contrário, ele vai e coloca ali, diante de Pedro, diante de todos que estavam ali, e realmente que Pedro não agiu da maneira correta. Ele foi hipócrita ali, ao agir, saindo ali e fazendo aquele ato. Então, é o que nós precisamos entender para viver, a forma que nós devemos viver, para poder impedir, muitas das vezes, e cobrir até multidões de pecado. No versículo 15 e 16 ele diz: nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo, em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Nós vamos ver que se obedecer às leis judaicas, não será suficiente para nos justificar perante Deus, porque deveríamos obedecer aos 10 mandamentos e às outras leis do Antigo Testamento. Sabemos que Paulo não estava dizendo que as leis eram más, porque em outras cartas ele escreveu, Romanos 7,12, a lei é santa e o mandamento santo, e justo e bom. Então, na verdade, ele estava dizendo que a lei nunca poderá nos tornar aceitáveis a Deus. Mas ela ainda tem um papel importante, a desempenhar na vida de cada cristão. Então, a lei nos protege do pecado, porque oferece padrões de comportamento. A lei, ela vai declarar que somos culpados do pecado e nos dá a oportunidade de pedir o perdão a Deus. A lei ela nos leva a confiar na suficiência de Cristo, porque nunca poderemos obedecer perfeitamente aos 10 mandamentos. Mas a lei nunca salvará, ela nunca nos salvará. Depois que nos tornamos cristãos, porém, ela pode nos guiar para vivermos segundo a vontade de Deus. Então, muitos acham que Paulo ele estava criticando e estava indo contra a lei. Pelo contrário, Romanos 7,12, a lei é santa e o mandamento santo e o justo e bom. A lei ela vai apontar o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado,
né? Uma regra onde tem ali regra de conduta, onde nós vamos identificar-se como pecador, como aquele que não consegue viver e cumprir toda a lei. E vamos correr para Cristo Jesus. Porém, Ele é o único que pode realmente nos perdoar os nossos pecados, né? E nos ajudar nessa caminhada cristã. Nós vamos ver ainda, ele continua dizendo no versículo 18, se construo o que destrói, constituo a mim mesmo transgressor, pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Nós vamos ver que no versículo de número 20, nós vamos ver Paulo quando ele diz, já estou crucificado, estou crucificado com Cristo. De que maneira nós fomos crucificados com Cristo? Do ponto de vista legal, Deus nos olha como se tivéssemos morrido com Cristo. Como nossos pecados morreram com Ele, deixamos de ser condenados. Em termos de relacionamento, tornamos-nos como um Cristo, ou melhor, nos tornamos um com Cristo. E suas experiências também são nossas. Nossa vida cristã começou quando, em unidade com Ele, morremos para a nossa vida antiga. Em nossa vida cotidiana, devemos regularmente crucificar os desejos pecaminosos que nos impedem de seguir a Cristo. Essa também é uma forma de morrer com Ele. No entanto, o foco do cristianismo não é a morte, mas a vida. Por termos sido crucificados com Cristo, também ressuscitamos com Ele. Do ponto de vista legal, nos reconciliamos com Ele, com Deus. E estamos livres para crescer em nossa semelhança com Cristo. Em nossa vida cotidiana, temos o poder da sua ressurreição, enquanto continuamos a lutar contra o pecado. Não estamos mais sozinhos, pois Cristo vive em nós. Ele é a nossa força para a vida e nossa esperança para o futuro. Então, que nesse dia nós possamos crer nessa palavra, que nós já fomos crucificados com Cristo, já não vive mais eu, já não vive mais você, mas Cristo vive em nós. E para que Cristo venha viver em nós, nós precisamos a cada dia morrer para esse mundo, morrer para o pecado, se afastar do pecado, para viver uma vida que agrade ao Senhor. Pois se Cristo vive em nós, nós vivemos longe, então nos afastamos de tudo que desagrada ao Senhor. E bem sabemos que o Senhor Jesus é a nossa força para essa vida, para que possamos viver, e a nossa esperança para o futuro. Então isso tem a ver com o presente e tem a ver com o futuro, onde ele virá nos buscar como ele fez uma promessa. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que você venha morrer para você mesmo e viver para Cristo Jesus, como Paulo disse, que aquele que entregou a sua vida a Cristo, você viver para o seu reino, viver de forma que agrada ao Senhor, que venha agradar ao Senhor, e não de uma forma pecaminosa, de uma vida que não reflete Cristo, no seu olhar, nas suas atitudes. Então que nesse dia você possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.